O Brasil é mesmo uma democracia? Eu recebi uma conversa por WhatsApp nesse final de semana, aquelas conversas que nós não sabemos se efetivamente ela aconteceu ou não. Mas enfim, ela veio com a assinatura de Maurício Ertal. Não sei se é efetivamente dele ou não. Não o conheço, eu apenas estou reproduzindo aqui o seu nome, pois caso seja verdade, deixo todo aqui os méritos e a menção a ele. Mas claro, várias vezes eu recebo mensagens atribuídas a pessoas famosas que eu porventura tenho contato e entro perguntando: foi mesmo você quem escreveu isso? E muitas vezes sim e outras vezes não. Nesse caso, como eu não conheço Maurício Ertal, eu apenas menciono porque pode ter sido a sua conversa. Mesmo que não tenha sido, pouco importa aqui, o que vale são as palavras que eu vou mencionar nessa conversa. Eu lembro que por volta de 2017, portanto antes mesmo de toda essa polarização, no início desse processo, eu sentado, tomando um vinho com um amigo, eu conversei com ele, falando que eu não acreditava que o Brasil era de fato uma democracia. Naquele momento, antes de qualquer polarização, ali não existia muito dessa discussão ou aprofundamento dessas discussões. Quando foi que eu comecei a dar meus pontos e falei: olha, no meu modo de ver, a vontade popular ela jamais é representada em um sistema como no Brasil. Claro que ali naquele momento eu fui criticado. E aqui eu não quero deixar a minha opinião prevalecer sobre a dos outros. Eu quero apenas mencionar como uma conversa singela que eu acabei recebendo aqui, que, como eu falei, não sei se realmente é de Maurício Ertal, mas pouco importa o seu autor, vale com palavras simples deixar claro uma breve reflexão. O Brasil é mesmo uma democracia? Claro, aqui no YouTube a gente pode falar entre parênteses ou com certos cuidados as palavras. Sabemos o momento que o Brasil está vivendo e depois, no final, as reflexões e as conclusões são muito pessoais. Então fica aqui que eu vou reproduzir, mas antes eu vou mostrar por que isso é importante. Essas discussões mais aprofundadas a gente faz em um outro ambiente. Esse ambiente é o da minha comunidade, onde eu os convido, acessando o QR Code aqui na tela ou o link no descritivo, para que nós possamos debater. No Brasil hoje debater ideias é perigoso, mas ninguém nos calará. Então lá nesse ambiente a gente faz semanalmente vídeos mais aprofundados, encontros ao vivo mensais, presenciais a cada 3 meses, debates de livros, de filmes e levam personalidades famosas em cada um nos seus campos profissionais para falar exclusivamente para os membros. Enfim, deixo o convite para que a gente possa debater ideias. A única maneira de nós tentarmos mudar o Brasil é pelo campo das ideias. Não adianta grande massa da população manter uma ideia fixa que tudo está indo bem, quando, obviamente, os burocratas tentarão reproduzir o mínimo que esses seus eleitores fazem para que eles possam continuar no poder. Se a ideia da base continua sendo mais Estado contra liberdades, não adianta, a mudança não virá pela política e sim pelo debate das ideias. Então deixo aqui o convite para acessar e estarmos juntos com todos os membros dessa comunidade. Pois bem, antes de eu entrar e explicar essa conversa, porque eu achei importante transformá-la aqui num vídeo para que cada um chegue à conclusão, depois de uma conversa super fácil, conversa de boteco, como foi reproduzida aqui no WhatsApp, quero deixar claro aqui para vocês um índice importante, que é o índice de liberdade econômica. Vocês vão entender a relação que isso tem com a conversa que eu vou explicar e será extremamente objetivo. Como vocês conseguem ver aqui no site da Heritage Foundation, a gente consegue ver sobre o índice de liberdade econômica. Traduzindo aqui, só para deixar claro o que é esse índice, hoje eles falam aqui no site, hoje nós vivemos num sistema, num mundo muito mais próspero da história da humanidade. Pobreza, doenças e ignorâncias estão diminuindo no mundo, em grande parte para o avanço da liberdade econômica. Em 2023, os princípios da liberdade econômica que aceleraram esse progresso monumental no mundo são medidos por um índice de liberdade econômica, um guia anual, publicado anualmente pela Heritage Foundation e que é o número 1 think tank. Pois bem, entendendo isso aqui, eles até mencionam o que é a liberdade econômica para eles.
conforme a gente consegue ver aqui nessa mesma página, liberdade econômica é um princípio fundamental de todo ser humano para controlar o seu trabalho, a sua pobreza. Num sistema livre de sociedade livre econômica, indivíduos são livres, o trabalho é livre, a produção é livre, o consumo também é livre e os investimentos também. Ou seja, quanto maior o índice de liberdade econômica, maior o desenvolvimento desses países e a liberdade individual de cada um dos cidadãos empreender e seguir o seu próprio projeto de vida de uma maneira livre, como o próprio nome diz. Seguindo aqui, ainda dentro desse site, eles mensuram esse índice de liberdade econômica por alguns aspectos, conforme vocês também conseguem ver aqui. Tem o índice geral de preços, que quanto mais próximo de 100, mais livre é o país. Quanto mais longe de 100, menos livre é esse país. E quais são os pilares que são estudados? Pois bem, direito de propriedade privada, a eficiência ou a eficácia do sistema judiciário, a integridade dos governantes, o sistema de tributos, os gastos governamentais, a questão da saúde, a liberdade nos negócios, a liberdade do mercado de trabalho, a liberdade monetária desse país, a liberdade comercial de intercambiar ou negociar produtos ou serviços, a liberdade de investimentos e a liberdade financeira. Esses são os princípios analisados. Quando nós colocamos a média mundial, que obviamente ela é bastante distorcida, porque nós temos países zero livres e países mais livres, obviamente você chega numa média mundial, que está medida nesse gráfico aqui com 59,3, que é uma média ponderada de todos esses índices que eu mencionei agora. Realmente, o mundo, de acordo com a Heritage Foundation, mostra que ele está muito próximo ao mostly unfree. Grande parte não é livre. Pois bem, vamos entender aqui um pouquinho mais a fundo. Na próxima página, a gente vê o mundo como um todo. E quanto mais verde aqui nesse mapa, mais livre é o país, tá? Pois bem, vemos ali Canadá, Estados Unidos com um índice mais alto, e a gente vê o Brasil num laranja aqui, que está na casa entre os 50 e os 59,9, a gente já vai detalhar. Repare que esse mesmo laranja do Brasil, ele é muito similar a vários países da África, ele é similar à Rússia, ele é similar, ou seja, a países que não têm liberdade econômica em todos os quesitos analisados, como eu mencionei aqui. Estamos longe dos países mais livres, segundo o Índice de Liberdade Econômica da Heritage Foundation. Seguindo no próximo gráfico, a gente vai ver que o Brasil se encontra na posição 127 de mais de 176 países, sendo a Coreia do Norte o último país com menos liberdade econômica. Se nós analisarmos todos aqueles quesitos que eu mencionei aqui, o índice geral brasileiro está em 53,3. Se nós pegarmos o índice de propriedade privada, de liberdade de propriedade privada, o Brasil tem 49,7, muito longe de 100, abaixo de 50. Integridade dos governantes, 39,1, olha que vergonha. Eficiência do sistema judiciário, 55,3. A questão dos impostos, 70,9. Gastos governamentais, 55. O problema do quadro fiscal brasileiro. Eu mencionei lá atrás sobre a saúde, mas eu não mencionei que é a saúde fiscal do país. Pois bem, saúde fiscal do país em 55 e, obviamente, está se deteriorando ao longo do tempo. Liberdade de negócio, 63,3. Liberdade do mercado de trabalho, 57. Liberdade monetária, 73,7. Aqui vale um adendo em que o Brasil hoje tem o Banco Central autônomo. O governo Lula já indicou 4 diretores de 9 total. Em outubro desse ano, sai o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. O Lula indica mais 2 diretores e, obviamente, ele passa a ter maioria. E mesmo que na lei o Banco Central é independente,
há poucos anos isso aconteceu e em muitos países, mesmo como Colômbia, Chile, são uma discussão que há anos já ficou para trás. No Brasil, ainda o PT quer um Banco Central não independente, obviamente, para que ele possa atuar da maneira como ele quer com os juros. Então é bem provável que o Brasil caia ao longo do tempo se o PT assim continuar querendo tomar as rédeas do Banco Central. Pois bem, liberdade de comércio, 65. Liberdade de investimento, 60. Liberdade financeira, 50. Ou seja, o que o Brasil tem de mais alto é 73,7 com a liberdade monetária, que pode cair com o Banco Central, conforme eu acabei de explicar, tá? E como a gente vê aqui, o Brasil, depois desses números, a gente está na posição 127 de 176 países analisados, como eu falei aqui. Tem alguns países que não estão ranqueados, porque não conseguem dados sobre ele, em que inclui o Afeganistão, o Iraque, a Líbia, Liechtenstein, Somália, Síria, Ucrânia e Iêmen. Portanto, o último país da lista é Coreia do Norte, antes vem Cuba, antes Venezuela, Sudão, Zimbábue, Eritreia, Burundi, Irã, Algéria, Bolívia e assim subindo até chegar na posição 127, ou seja, uma posição do Brasil muito baixa em liberdade econômica. Pois bem, quem são os primeiros países? Singapura, Suíça, Irlanda, Taiwan, Nova Zelândia, Estônia, Luxemburgo, Holanda, Dinamarca, Suécia, Finlândia, Noruega, Austrália, Alemanha, Coreia do Sul, Canadá, Lituânia, Cyprus, Islândia, que eu estive, realmente é um país incrível. Tive a oportunidade de estar em cada um desses e conhecendo a fundo como eles funcionam, as suas instituições, enfim, que eu vou fazer isso novamente entre metade do ano de 2025 até final de 2027 para ir passando essas informações para a gente entender como o debate de ideias é importante. Mas vamos focar aqui nos principais países. Singapura, que é o primeiro, está com 83,9 de 100, ou seja, muito mais próximo de 100 do que o Brasil, que está na casa lá dos 50. Suíça, 83,8. Irlanda, 82. Taiwan, 80,7, que vai ter, inclusive, eleições agora em janeiro. Então, vemos aqui que todos esses países que estão na ponta com liberdade econômica, ou seja, de mais liberdade econômica no mundo, quando jogado numa busca simples no Google para buscar o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano desses países, são países que se encontram na dianteira, ou seja, países com maior IDH do mundo. O IDH, eles são países melhores para morar, você tem mais qualidade de vida, você tem, obviamente, menos perigo, você tem uma saúde melhor, uma educação melhor, e eles fazem um compilado desses dados. Não é difícil imaginar que os países com mais liberdade econômica se encontram realmente na ponta dos países que têm o maior índice de desenvolvimento humano, portanto, uma qualidade de vida maior da sua população. Dito isso, esses dados são importantes. Agora eu quero ler a conversa que eu mencionei no começo do vídeo para vocês entenderem e refletirem, antes de comentar no primeiro impulso, se o Brasil é verdadeiramente uma democracia. E quando analisado o que é uma democracia, é aquele pilar básico de respeito entre os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, onde cada um desses poderes exerce aquela função que é atribuída sem interferir nos outros poderes e que a vontade popular é verdadeiramente representada através do voto. Deixo aqui essa conversa em que eu vou ler. Imagine que eu sou duas pessoas conversando aqui, farei a pergunta, em outra ponta a resposta. E vocês vão refletindo pouco a pouco se o Brasil é verdadeiramente uma democracia. Pois bem, um aluno perguntando ao professor: professor, o que é mais importante, o povo ou a Constituição? Ora, o povo, responde o professor. A Constituição é apenas a materialização da sua vontade. E quem escreve a Constituição? Pergunta o aluno. Os representantes do povo, responde. E quem cuida da Constituição? Pergunta o aluno.
E o professor responde: a mais alta corte do judiciário. E o povo pode mudar a Constituição, professor? Só por meio de seus representantes. E se esses representantes não quiserem mudar? Aí não pode mudar, respondeu o professor. A mais alta corte pode mudar a Constituição? Não, só podem cumprir a Constituição, respondeu o professor. E cumprem? Perguntou o aluno. Não, responde o professor. E o que fazer? Bem, aí os representantes podem tirar os ministros da mais alta corte dos seus cargos. E tiram? Pergunta o aluno. Também não. Mas o que fazer já que os representantes não tiram? Questiona indignado o aluno. Aí você tira os representantes nas eleições. Todos os representantes podem ser tirados? Na verdade, não. Pois dos 513 congressistas no Brasil, apenas 27 chegam lá pelo voto. Como assim? Perguntou o aluno. Por causa das leis eleitorais, como coligação partidária, proporcionalidade e etc. E quem faz essas leis? Indaga o aluno. Eles mesmos, para não dependerem das eleições. E por que não querem depender das eleições, professor? Porque são quase todos bandidos e ninguém votaria neles. E como fazem para entrar? Pagam para alguém famoso concorrer. Esse famoso consegue muitos votos e eles são automaticamente puxados e eleitos de mentirinha. Mas aí eles não irão trabalhar pelo país, professor, apenas para eles mesmos. Essa é a ideia, querido aluno. E quem determina os seus salários? Eles mesmos. Quem determina seus aumentos de salários, professor? Também são eles. Sério? O que mais eles determinam? Quais outras vantagens eles têm? Ah, querido aluno, bilhões do fundo eleitoral, bilhões do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, bilhões em verbas de gabinete, emendas parlamentares, comissões, benefícios, venda de tempo de propaganda e outros partidos, lobby, propinas, desvios, porcentagens em contratos bilionários, casas, carros, luxos, bebidas, médicos, dentistas, massagistas e etc. São todas essas benesses que eles têm. Bem, já que eu não posso tirá-los, professor, posso ao menos reclamar na mais alta corte do judiciário? Pode, mas não adianta, aluno. Porque além de não fazerem as leis, essa corte vive num luxo ainda maior que o dos falsos representantes. E essa corte precisa deles para garantir seus luxos, todos os seus infinitos privilégios e altos salários. Em troca, a corte protege esses falsos representantes, jamais julgando seus inúmeros crimes. Além disso, esses ministros são sabatinados e aprovados por estes representantes corruptos, que por sua vez só aprovam ministros igualmente corruptos que aceitam trocar favores. E o executivo pode tirar esses representantes? Não, mas o executivo pode ser tirado por eles. E o executivo pode tirar esses ministros da alta corte, professor? Também não, mas pode ser incriminado por eles. Bem, se os representantes do povo não representam o povo, a mais alta corte é a sua cúmplice, e o executivo pode se tornar refém de ambos, podendo até mesmo nem conseguir governar, o que dá para fazer? Nada. Não há nada o que fazer. Como assim, professor? Deve existir algo que possa ser feito. Não. É só se conformar, obedecer às leis, dar 6 meses do que você ganha para pagar todo o luxo que esses vagabundos têm e fique quieto. Ficar quieto? Sim, para não ser preso. Mas isso não é justo. Toda a população sofre horrores há décadas porque foi completamente escravizada por milhões desses bandidos que vivem no luxo, trabalham muito pouco e pretendem ser eternamente sustentados pelo sangue e suor da população. É exatamente isso, querido aluno. Você pegou a ideia e não há nada que se possa fazer. E a única opção seria o quê? O socialismo/estatismo? Vejo que você ainda não entendeu direito. Isso já é o estatismo. A única diferença é que em países pequenos e com poucas riquezas naturais, toda a população se torna rapidamente miserável. Mas como o Brasil é um dos países mais ricos do mundo nas mais diversas formas de recursos naturais, as pessoas acreditam que não somos um país socialista. Mas somos. E aqueles que se dizem socialistas são o quê? Alguns são meros fantoches estúpidos e inconscientes. Outros são cúmplices corruptos dos parasitas, querido aluno. Diz o aluno. A ideia era dar a impressão para a população que eram 2 grupos, para fingir uma disputa, entende? Claro, disse o aluno. E segue o professor. Um grupo fingia ser de direita e o outro de esquerda, mas na verdade, ambos eram ladrões e cúmplices na implantação do socialismo no país. E a velha concepção de que o poder é como um violino.
Como um violino? Disse o aluno. Sim, segura com a esquerda e toca com a direita. Ah, igual a nossa mídia. Os patrões sempre de direita, mas sempre contratando apenas jornalistas de esquerda. Exatamente. Meu Deus, mas que inferno, disse o aluno. É um verdadeiro pesadelo viver num país assim. Tem certeza que não existe nenhuma outra saída? Existe. Mas você apoiaria? Um forte abraço, reflita e atenção ao Brasil.